Olá, caros alunos. Me chamo Inácio e eu vou ministrar essa matéria, Teologia Sistemática 1, certo? A Teologia Sistemática 1, ela consiste em 3 aulas. Vai ser ministrada a primeira, a segunda e a terceira aulas em vídeos separados. Esta que nós vamos realizar agora é a primeira aula. Pois bem, meus caros, teologia vem do grego tel, quer dizer Deus, e logia, quer dizer palavra ou estudo de Deus. Sabemos que estudar Deus é impossível, porque Deus é um assunto inesgotável, né? Se nós o estudássemos, ele não seria Deus. Porém, nós vamos estudar acerca de Deus, o caráter de Deus, os atributos de Deus, aquilo que Deus se dá e se revela através das Escrituras, certo? Eu vou primeiro passar pela ementa do curso da Teologia Sistemática 1, dos assuntos que nós vamos abordar, vamos tratar nessa aula e nas aulas subsequentes, ok? Pois bem, a ementa, ela é caracterizada, essa disciplina visa desenvolver nos seminaristas a compreensão dos estudos introdutórios da teologia clássica e contemporânea sobre a revelação de Deus por meio das Escrituras, a doutrina de Deus em relação consigo mesmo e com a humanidade que ele criou. É uma análise sistemática de Deus e suas doutrinas, inspiração e revelação. Em relação às habilidades e competências, visa conhecer a natureza, as definições, as fontes, os métodos, a função e desenvolvimento histórico geral da teologia cristã. Visa também compreender o significado da revelação, da inspiração e da mensagem central das Escrituras. Visa também nós entendermos em termos amplos a doutrina de Deus e saber explicar a doutrina da Trindade manifestada nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que serve como base fundamental para a nossa reflexão teológica e o desenvolvimento da praxis pastoral. Visa também conhecer os postulados teológicos com relação à origem e natureza do ser humano, certo? Quanto aos conteúdos programáticos, né? A doutrina de Deus, a existência de Deus, o caráter de Deus, atributos incomunicáveis e comunicáveis também de Deus, certo? A doutrina da pessoa de Cristo, a revelação entre antropologia e cristologia, os nomes e natureza de Cristo, a unipersonalidade de Cristo, a prova bíblica da unipersonalidade de Cristo e a Trindade. A doutrina da aplicação da obra da redenção, soteriologia em geral, graça comum, conversão, fé, justificação e santificação. Ok, meus caros? Nesse primeiro momento, eu gostaria de explicar esse primeiro tópico aqui, que fala o seguinte sobre a compreensão dos estudos introdutórios da teologia clássica e contemporânea, né? A teologia, ela, como um estudo, ela surgiu ali por volta do século XVII, certo? Por volta do século XVII, e tinha essa finalidade do século XIX, especialmente no contexto protestante, e visava organizar e apresentar a doutrina cristã de forma coerente e interconectada, certo? Ali por volta do século XIX. Ela visava estruturar as doutrinas cristãs de maneira metódica. Teologia sistemática, Deus, logia, estudo de Deus, e sistemática. Sistemática, o que quer dizer? É você pegar as doutrinas, ou pegar os assuntos que a Bíblia fala e sistematizar, organizar de uma forma coerente, de uma forma conectada com a Bíblia e de forma que seja harmônica com a Bíblia, e você vai ali desenvolver aquelas doutrinas
de uma forma organizada, de uma forma sistemática, metódica. Por exemplo, como nós falamos sobre a obra de Cristo, você vai pegar ali a obra de Cristo em todos os evangelhos e você vai, de uma forma organizada, você vai mostrar o que Cristo fez, a obra de Cristo, porque ele precisava morrer, morrer pelos nossos pecados, o que decorreu disso aí, qual é o benefício que o cristão, a pessoa que crê em Cristo tem depois dessa morte, usufrui, e qual é a consequência que isso vai dar escatologicamente lá para frente, né, na vida do cristão, certo? Um exemplo dessa forma de você organizar, de você estruturar, de você metodificar um estudo. Pois bem, meus caros, como eu falei, visa organizar, ordenar, regularizar, estabelecer um padrão, um método, certo? Eu gosto de dar o exemplo do bolo, né? Um bolo, você nunca chega e vai jogando todos os ingredientes de qualquer jeito e joga no forno e ali sai um bolo. Não é assim. Existem os ingredientes, tem que colocar uma dosagem correta, não é isso? Primeiro você vem ali com a massa, com a farinha, não é isso? Depois você vem com ali os ovos, não é isso? Bate aqueles ovos, depois mistura com aquela farinha juntamente com o leite. Ali você bate tudo com a dosagem de açúcar. Algumas pessoas colocam sal, aí cada um tem a sua metodologia, né? Seu modo de fazer um bolo. Mas existem os ingredientes, e esses ingredientes eles têm que ser colocados numa sequência e de uma forma que lá depois, quando você vai levar no forno, na temperatura ideal, ele vai virar aquele bolo que a pessoa tinha pensado, né? Tinha ali visado fazer, certo? Então, a teologia sistemática é dessa forma. É um método, uma forma, uma receita em que você vai extrair ali do texto de uma forma metódica, de uma forma organizada, de uma forma coerente aquilo que o texto está falando. Isso nós vamos estudar mais para frente, quando nós progredirmos, a questão da formatação, a formação de sermões e tudo mais, certo? Pois bem, pessoal, a teologia sistemática, ela tem eu falei sobre teologia clássica, né, e teologia contemporânea. A teologia, eu falei para vocês que surgiu no século XIX, certo? Mas a teologia já existia. Nós vemos ali que quando a igreja em Pentecostes, né? Veio Pentecostes, a igreja ali, ela deu aquele salto, aquele boom. A igreja de Cristo, vamos dizer que nasceu ali em Pentecostes, certo? E nós vimos que houveram as várias viagens missionárias, o apóstolo Paulo, que levou o evangelho aos gentios. Ali em Jerusalém ficou ali Pedro, Tiago e João, certo? E nós vamos vendo que no decorrer dos séculos foi se difundindo o evangelho através dos discípulos, certo? Mas num primeiro momento, com a formação da igreja, o surgimento da igreja de Cristo, muitas pessoas chegaram, como eu falei, principalmente daí com o apóstolo Paulo, muitos gentios. E eram pessoas de culturas totalmente diferente. Nós vivíamos, para recapitular um pouquinho, que eu sei que você já sabe disso, mas nós sabemos que a época era uma época em que era dominado pelo Império Romano. E a cultura da época é uma cultura helenística, ou seja, prevaleceu os valores gregos da época, uma mistura da cultura grega, né, com os valores ali, uma miscelânea com os valores, a cultura romana e a cultura daqueles povos também conquistados, certo? E nós sabemos que muitas pessoas vinham para a igreja e na igreja começaram a surgir várias, que o apóstolo Paulo posteriormente combateu, vários ensinos contraditórios, contrários àquilo que, como ele mesmo chamava, a sã doutrina condenava. E nós vemos que o apóstolo Paulo, ele começou a formatar alguns conceitos teológicos. Por exemplo, nós vemos que ali em Romanos, ele começa falando que a salvação ela é única e exclusivamente mediante a fé.
Sabemos que aquela carta ele escreveu na sua terceira viagem missionária, quando ele estava em Corinto, para a igreja romana. A igreja romana, à época, era composta tanto por judeus como por gentios. E ali subentende-se, o texto deixa subentendido que algumas práticas daqueles cristãos que tinham se convertido ao cristianismo, mas queriam manter algumas práticas da lei, os chamados judaizantes. Por exemplo, queriam manter a circuncisão, queriam manter a guarda do sábado, e ali eles condenaram, o apóstolo Paulo condenou veementemente, falando que a salvação, a única coisa que bastava para a salvação era o crer em Cristo, era o crer que o Senhor, na obra do Senhor Jesus Cristo, certo? E nós vimos ali que ali começou, ele teve uma defesa da fé ali, certo? Ele começou nas suas cartas, e existem algumas outras cartas para outras igrejas também na sequência, em que ele combatia algumas heresias, alguns conceitos, algumas ideias contrárias que surgiam no seio da igreja. Heresia é todo ensino contrário ao que as escrituras afirmam. Todo ensino contrário que vai de choque com o que é ensinado pelas escrituras é considerado uma heresia. Um ensino, uma filosofia, um procedimento, uma ação, tudo isso se constitui uma heresia, certo? E nós vemos que o apóstolo Paulo ali, nas suas cartas, boa parte das cartas, ele combatia esse tipo de situação. Vemos que ele combateu a questão dos judaizantes, nessa carta em Romanos. Vemos também que em algumas outras cartas, os Gálatas, por exemplo, que ele até os exorta falando: quem vos fascinou a tão rapidamente vocês se desviarem do caminho, vocês corriam bem, né? Em relação a algumas práticas misticistas alguns que tinham entrado na igreja e estavam falando que eram preciso fazer tal práticas, né? Os gnosticistas, gnosticismo, que gnóstico vem dizer de saber, e que eles afirmavam que tinham um saber supremo, um mistério de Cristo, e aqueles mistérios que eles falavam eram puras heresias, levando a igreja, alguns aí da igreja, a se desviarem da fé. Pois bem, essa teologia clássica, que eu estou falando para vocês, né, que é ali do início, também passou para os patrísticos, os discípulos dos discípulos. Nós vimos que no decorrer dos anos houveram muitas heresias. Heresias do tipo sobre a natureza, a gente chama de heresias cristológicas, que é a natureza de Cristo, né? Que Cristo, uns falavam que Cristo era filho, era criatura de Deus, foi criado por Deus. Outros falavam que Cristo era só divino, mas não veio como homem. Outros afirmavam que Jesus Cristo veio como homem e se tornou divino. Heresias cristológicas a respeito de Cristo. Houve também algumas heresias a respeito, né, de Deus, como Marcião, que afirmava que o Deus do Antigo Testamento não era o mesmo Deus do Novo Testamento, porque o Deus do Antigo Testamento é um Deus irado, um Deus severo, um Deus da lei, e do Novo Testamento já é um Deus misericordioso. E nós vimos que foram vários tipos de heresias que foram combatidas teologicamente, com escritos teológicos, com defesas da fé, de alguns desses patrísticos, né, que são aqueles discípulos que enganjaram a luta contra esse tipo de situação. Essa é a teologia clássica. A teologia moderna é o nosso tempo, ou contemporânea. Até o nosso tempo nós veremos que essa teologia que nós vivenciamos hoje, iremos ver mais a fundo logo mais à frente, ok? Pois bem, nós sabemos que a teologia, ela abrange a teologia doutrinal. A teologia doutrinal fala sobre a teologia dos ensinos bíblicos que servem para guiar, corrigir e amadurecer. O que é doutrina? Doutrina quer dizer ensino, certo? Doutrina quer dizer ensinos de acordo com a Bíblia, de acordo com a palavra de Deus, né? Que serve para nos guiar, para nos corrigir, para nos amadurecer, para que nós andemos na verdade. Então existe a teologia doutrinal,
é o estudo ordenado, organizado, sistematizado das doutrinas cristãs. Exemplo, o estudo, quando você pega sobre uma doutrina, fé é uma doutrina. Você pega sobre a doutrina fé e você vai fazer um estudo bíblico, pegando os tópicos bíblicos que falam sobre fé. E você pega aquele tópico, fé no caso, e você vai organizando, né? Fé, por exemplo, a fé provém de quem, certo? Por que nós devemos ter fé? Para que serve a fé? Então são tópicos, são métodos que a gente usa quando nós vamos fazer um estudo sobre uma doutrina. Então a teologia doutrinal, existe a teologia dogmática. Dogma quer dizer ponto de fé fundamental, tido como certo e indiscutível. É um dogma. Dogma é um ponto de fé, uma regra que ela é tido ali como indiscutível. Por exemplo, qual um dogma da igreja evangélica, né? O dogma evangélico é que Cristo Jesus, ou Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, pelo pecado da humanidade. Isso é um dogma, certo? É um dogma, é um ponto de fé indiscutível. Outro ponto de fé indiscutível, que Jesus Cristo é Filho de Deus, certo? São alguns dogmas, alguns pontos que são indiscutíveis, inquestionáveis. Então a teologia dogmática também é um estudo de uma forma ordenada, organizada e sistematizada das doutrinas e verdades fundamentais da fé cristã. Aqui, por exemplo, vou dar um exemplo para ficar mais prático. A salvação é somente e apenas através da fé, ou seja, em Cristo, né? Não necessita de nada mais, somente fé, ok? Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, acabei de dar outro exemplo para vocês, e Jesus Cristo voltará para levar o seu povo seu, amém? Que o aguarda e que o ama a sua volta, como as escrituras definem. A teologia dogmática enfatiza a autoridade eclesiástica, a teologia eclesiástica, né? Ou seja, existem os dogmas cristãos que são inegociáveis na fé, como, por exemplo, outro dogma, a Trindade, certo? Pois bem, meus caros, existe também a teologia filosófica, que não é tratado no nosso curso, porque a teologia filosófica, ela afirma, é uma disciplina, né, interdisciplinar, ou seja, tem vários ramos que ela se utiliza, como, por exemplo, a filosofia, né, e alguns outros ramos do saber. Ela utiliza métodos, ferramentas analíticos e o rigor da filosofia. O crivo dela, irmãos, é a filosofia, o crivo dela, meus caros. O crivo da teologia dogmática e da teologia doutrinal é a Bíblia, é a palavra de Deus. Agora, o crivo da teologia filosófica é a filosofia. Lógico que aliado no sentido de que ela tenta caminhar junto com a Bíblia, mas a Bíblia não é a última palavra. Ela pega passa pelo crivo da filosofia. Nós vimos que isso aí, no decorrer da história, teve alguns problemas, né? Algumas heresias, inclusive, vieram dessa situação, em que tentou se conciliar de uma forma pareia, ou a filosofia superior à teologia. E houveram algumas aberrações heréticas nesse inteirinho de tempo, né, secular, até chegar aqui a nós. Inclusive com alguns reflexos em algumas religiões que existem hoje, certo? Então, a filosofia filosófica, né, ela explora, desenvolveu e analisa conceitos teológicos como, por exemplo, a natureza de Deus, a criação, a moralidade, né? Agora, só que diferentemente das duas teologias que eu falei para vocês, ela se baseia na razão natural para investigar, né, questões fundamentais, servindo como uma ponte entre a fé e a reflexão crítica racional. Então, ela se baseia na razão natural, que já a parte de Deus fala que tem coisas que ao homem natural é impossível de compreender, né, de discernir, ou seja, de compreender, de entender, porém o homem espiritual tudo discerne, né? Aí, como eu falei para vocês, realmente é incompatível. Em Hebreus, capítulo 11, 3,
o versículo começa falando o seguinte: pela fé entendemos. Pela fé entendemos. Primeiro vem fé e depois vem a compreensão, o entendimento. A teologia bíblica afirma que primeiro cremos para só depois entendermos, certo? Já a teologia filosófica afirma que primeiro entendemos para depois crermos. Olha a diferença. É uma diferença muito, talvez sutil, mas faz toda a diferença, não é verdade? Você passar o crivo, porque tem coisas que são espirituais que são impossíveis de ser explicado racionalmente. Não é verdade? A ressurreição é impossível de ser explicado racionalmente. E se você passar por esse crivo, fica realmente... Você está restringindo a palavra de Deus a algumas situações que vão causar algum dano, certo? Em cima dessa ementa, no começo eu falei para vocês sobre a questão, né, que nós vamos tratar aqui agora. Deixa eu só achar aqui. Nós vamos falar sobre a questão da revelação e inspiração, certo? Nós vamos especificar a revelação e vamos ver aqui se tem alguma diferença ou se elas se complementam, né? Pois bem, a revelação, o que é revelação? Revelação é quando Deus se manifesta e revela, mostra verdades sobre si mesmo e sobre o seu relacionamento com a humanidade. Pode ocorrer de uma forma diretamente pessoal, conosco, ou seja, pessoal. Pode acontecer de uma forma que a gente perceba através do quê? Da natureza, através da palavra de Deus, ou através também de eventos históricos, ou através da própria Bíblia, certo? Através de Cristo também, a revelação. Vamos lá. Quem de nós aqui tivemos uma revelação de Deus? Muitas vezes você está numa situação difícil e Deus chega e se revela para você dentro daquela situação, né? Que Ele é com você, que Ele é contigo, e Ele se mostra a você. Nós vemos também que a Bíblia fala que Senaqueribe, ele cercou Jerusalém e intentava entrar em Jerusalém. E nós vemos ali que, se eu não me engano, Ezequias, que era o rei da época, ele foi até o altar do Senhor, porque Senaqueribe tinha mandado uma carta para ele, falando: você tá se guardando atrás desses muros de Jerusalém? Você acha que esses muros vão te conter? Ou então você está pensando que em Deus? O teu Deus vai poder me livrar? Olha os deuses dos outros reinos que eu conquistei. Algum pôde livrá-los da minha mão? Nenhum. O seu Deus também não pode. E aquela carta desaforada de Senaqueribe, Ezequias levou até o altar do Senhor, abriu a carta e mostrou para Deus. E ali Deus falou, através do profeta, que ele iria livrar da mão daqueles 185 mil do exército de Senaqueribe. E nós vemos que no dia seguinte, ou à noite, naquela noite, um anjo do Senhor passou no arraial deles e matou 185 mil soldados. E o povo que estava enfraquecido não precisou lutar. Pela manhã descobriu aqueles leprosos que foram até o arraial, né, que estava um cerco já há um tempo já, que tinha se levantado e estavam com fome. A cidade também, Jerusalém, estava cercada, um cerco com fome. Aqui eles levantaram, foram ao arraial e viram todo mundo morto, aqui tanto de comida, comeram e voltaram e anunciaram em Jerusalém a morte daquele exército. E o povo de Jerusalém estava ali confinado, abriu as portas e foi lá e se banqueteou. Então, ali Deus se revelou através de um momento histórico, de um evento histórico, de uma situação muito difícil. Normalmente Deus se revela através dessa situação muito difícil. Essa é uma das formas de revelação de Deus. A Bíblia também fala, aqui em Romanos, capítulo 1, versículos 18 até o 20, fala que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça.
Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Deus se revela através da sua criação, ou seja, através da natureza. Deus se revela através daquilo que ele criou. E a própria Deus fala que são indesculpáveis, porque aquilo que se espera conhecer de Deus, Deus se revela através também da criação. Ora, gente, como explicar a perfeição, o equilíbrio desse mundo que nós vivemos? O equilíbrio das estações, o equilíbrio, o Sol está numa distância perfeita. Se estivesse mais perto, a Terra não suportaria o calor. Se estivesse mais longe, a Terra congelaria. Como explicar a perfeição da natureza? Tudo funciona perfeitamente. Seria isto obra do Big Bang, uma obra do acaso, uma obra de uma grande explosão que foi ali, o caos gerou a ordem? Não, isso é inconcebível, pelo menos no entendimento de uma pessoa mais equilibrada, uma pessoa, até mesmo analisando isso do ponto de vista mais racional, né? Como que o caos provoca ou traz a ordem, né? Isso é quase imperceptível. Eu creio que para você crer nessa teoria tem que ser mais crente do que os crentes, né, para crer que realmente Deus é quem criou o mundo, ok? A teologia da criação, né, que Deus criou tudo, como a própria Bíblia afirma. E nós, como cristãos, nós cremos nisso também. Pois bem, então a revelação é isso. Já a inspiração é o Espírito Santo guiando e supervisionando os autores na redação de textos sagrados, garantindo que a verdade revelada seja transmitida com precisão. Ou seja, é a capacitação divina. Aqueles autores, são 66 livros bíblicos, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento, escritos por aproximadamente 40 escritores, em épocas diferentes, por milênios de ano, certo? E com pessoas com cultura diferente que não se conheciam. E a Bíblia, você pega, não existe uma contradição. Pode existir uma contradição aparente, que quando você vai ver lá, não tem nada de contradição. Pelo contrário, é um complemento daquilo que foi escrito. Porque o autor é um só, é o Espírito Santo, é o próprio Deus. Agora, ele utilizou seres humanos que foram guiados, certo? Não foram robôs, que o Espírito ia ditando e ele ia escrevendo, mas foram guiados, inspirados pelo Espírito Santo. E tanto é que o estilo literário, que é pessoal de cada escritor, foi mantido. Porém, o conceito, a ideia por trás, ela é divina, porque não existe contradição entre elas, certo? Pois bem, vemos então que a inspiração, né, e a revelação. Nós sabemos também que existe qual é a conexão ou a interconexão entre ambas. Apesar de serem distintas, né, elas trabalham juntas e estão ligadas. Por exemplo, a revelação, quando você revelou, Deus revela para você, ela fornece o conteúdo, ela fornece a percepção. Ela te fornece, por exemplo, se está num momento difícil, Deus te revela algo. Ela te revelou aquela situação, aquela característica ali, aquele conteúdo ali daquela situação, certo? E a inspiração garante a transmissão dessa situação perfeita e confiável. Então a revelação fornece o conteúdo, ou seja, a percepção, aquilo que Deus está te mostrando, e a inspiração é a forma, a transmissão precisa e confiável, é o agente daquilo que Deus te revelou. Assim que funcionou, por exemplo, a questão das Escrituras, certo? Houve uma revelação de Deus para aquelas pessoas e elas escreveram inspiradas totalmente por Deus.
Já a iluminação que a Bíblia fala é a atuação do Espírito Santo sobre o leitor ou ouvinte da mensagem revelada. Exemplo, a Bíblia, auxiliando na compreensão e aplicação da verdade. Vamos lá. Quantas vezes você lê um texto e esse mesmo texto, quando você lê ele outra vez, você tem aquele insight, aquela iluminação. Deus te ilumina. Nós falamos em revela, né? Mas Deus te traz uma iluminação, uma compreensão daquele texto que você não tinha no texto. Quando você leu, às vezes já leu mais de 100 vezes e não teve. A palavra de Deus fala que a própria palavra de Deus ela é viva e eficaz, certo? Então ela é viva, sem dúvida. Mas a transmissão da iluminação, da compreensão daquele texto, ele é dinâmico. E cada vez que nós lemos um texto, Deus se manifesta, se revela, ilumina o nosso entendimento de uma forma muitas vezes diferente, trazendo compreensão e clareza para nós que nós não tínhamos até então, certo? Como eu falei para vocês, a Bíblia são 66 livros, né? São 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. A divisão da Bíblia são 5, o Pentateuco, são os 5 primeiros livros escritos por Moisés. Existem os históricos, são 12, os poéticos, que são 5, os profetas maiores, que são 4, os menores, que são 12, os evangelhos, que são 4, um histórico, né? Isso a gente está falando no Novo Testamento já, os evangelhos, que são 4, o histórico, que é Atos, que é um livro, e as cartas, né? As cartas 14 de Paulo, 2 de Pedro, 4 de João e 1 de Judas. A teologia sistemática é importante também de saber que é um ramo da teologia cristã que ela veio para nos ajudar na compreensão da própria Bíblia. Porque uma coisa é você ler a Bíblia, que é muito bom, mas outra coisa é você estudar de uma forma sistemática, organizada a Bíblia. Quando você faz isso, você vai perceber que vai haver muito mais revelação, vai haver muito mais iluminação no seu entendimento em relação a isso aí. Então a teologia sistemática ela é uma aliada do aluno, né? Como está escrito lá no Novo Testamento, a carta a Timóteo, né? Na mão do obreiro aprovado, do obreiro que gosta de realmente estudar, de realmente buscar de Deus, ela é uma ferramenta muito boa, uma ferramenta maravilhosa. É uma ferramenta em nossas mãos que ela muito nos ajudará se nós usufruirmos dela de uma forma correta. Então essa primeira aula, pessoal, nós explicamos sobre o que é teologia sistemática, certo? Eu dei uma pincelada sobre a teologia contemporânea, né? Não falei só a teologia clássica, a teologia contemporânea vamos ver nas aulas para frente, né? Eu falei sobre o conhecimento de quem é Deus, como Deus se revela, não é isso? Como Deus se dá a conhecer. Eu falei sobre inspiração e sobre revelação, certo? E também passando aqui para falar o seguinte, a mensagem central das Escrituras, certo? Nós sabemos que a Bíblia, de capa a capa, a mensagem central é que, fazendo isso aí numa palavra bem simples, bem menor, né? É que todos pecaram e carecem da graça, da glória, da presença de Deus. E que Cristo é esta ponte. Foi Cristo que, quando o homem caiu, com o pecado da humanidade, foi Cristo quem se apresentou para pagar o preço, porque o pecado, ele requer pagamento. A justiça de Deus exige um pagamento pelo pecado. E quem pagou esse preço, quem é a única pessoa que era digna, que era uma pessoa que realmente atendia todos os requisitos e pré-requisitos para pagar esse preço, era e foi e é Cristo Jesus. E ele, com aquela obra sua no Calvário de amor, ele resgatou para si a humanidade. Ou seja, todos aqueles que nele creem. Amém? Todos aqueles que nele creem e todos aqueles que estão aguardando, amam e aguardam a sua volta. Essa é a primeira aula. Nos veremos em breve na próxima aula.